mais uma conversa do que um culto. Por quê? Porque é assim que era em Atos dos Apóstolos. Nem sempre era um culto. Tinha vezes que eles se reuniam para conversar, para aquilo que ia ser melhor para a igreja. Eu sei que o sistema ensina só a ir lá e ter culto, mas a igreja de verdade é uma igreja onde também tem diálogo. E a gente precisa amadurecer e crescer urgentemente. Assim, para semana passada, gostou do prazo que eu dei para vocês? Por quê? Porque existe uma promessa nas Escrituras, que a Bíblia diz que nos últimos dias ia haver fome e sede da palavra de Deus. E que as pessoas iam ficar famintas e procurarem a palavra de Deus. E eu creio que nós já estamos chegando nessa época, onde a gente vê cada vez mais pessoas famintas pela palavra de Deus. Um tempo onde, se a gente só mexer um pouquinho e olhar só um pouquinho em volta, a gente vê os famintos. E aí vem uma questão que nós, como igreja, precisa entender urgentemente. Urgentemente. Aquele que muito é dado, muito mais se lhe pedirão. Deus tem nos dado muito conhecimento. Deus tem nos dado muita informação. Eu sou grato a Deus por ter aprendido a andar com Deus desde o meu novo nascimento em Cristo. Por quê? Porque esse evitou muito problema para mim. Mas isso também me traz uma responsabilidade. Como eu brinquei no último culto, no penúltimo culto, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ninguém aqui é o Homem-Aranha, mas essa é uma verdade absoluta. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós temos muito poder e autoridade na palavra. Podemos não desfrutar dela, mas nós sabemos que temos, e se a gente se posicionar de verdade, nós vamos desfrutar dessa autoridade que a palavra nos deu. E quando eu falo de autoridade, eu não estou falando de ministério. Gente, não confunda. Existe diferença de chamado e chamado. Muita diferença. Nem todo mundo tem um chamado para onde passar e relar em alguém, ele vai ser curado. Nem todo mundo vai ter um chamado que vai ensinar a Bíblia com os mínimos detalhes. São chamados diferentes. Agora, o que ensina não é menor do que o que cura. E o que cura não é maior do que o que ensina, nem maior do que o que profetiza. E assim, sucessivamente, ninguém é maior do que ninguém. Porque, na verdade, todos são necessários. E se tiver que falar do maior ministério do corpo de Cristo, então vamos ser realistas, é socorro e governo. Sem eles, o corpo de Cristo não funciona. Então, se é para falar do maior, então você entra socorro, governo, e assim você vem para os outros dons. Porque quando você olha o corpo de Cristo, você tem que ver de ponta cabeça. Paulo falou, eu sou o quê? Apóstolo. E quando ele fala de apostolado, ele dizia, eu sou o menor. Ele disse, Deus nos colocou por último. E ele disse que ele era o quê? Apóstolo. E ele disse, eu sou o último da fila. Eu tenho que ficar aqui embaixo, segurando todo mundo. E o que significa apóstolo? Apóstolo é aquele que estabelece a verdade. O apostolado é aquele que estabelece a verdade. E ele não muda. Nós convivemos com um apóstolo no nosso meio. O nome dele foi David Robertson. Ele nunca se intitulou, mas ele foi um apóstolo que passou na nossa geração. O que ele fez? Ele garantiu a verdade. Ele trouxe os princípios, ele nunca mudou. Nunca mudou. Ele manteve aqui. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É assim que anda com Deus. Isso é a verdade. Os mestres, os pastores, os evangelistas, eles catam essa verdade, aplicam e vão multiplicando elas para frente. Mas tem alguém lá no fundo segurando tudo isso. Segurando tudo isso. Isso é um apóstolo.
Agora, se você catar o Dave, e catar o Socorro e o governo, e catar todas as pessoas que auxiliou o Dave no ministério, não tinha chegado no Brasil. Não tinha chegado a verdade até nós. E todos nós hoje estaríamos num sistema. Entendeu? E agora entra a nossa responsabilidade. Nós recebemos a verdade. E agora, o que nós vamos fazer com ela? O que eu vou fazer com a verdade que eu recebi? Lembra da parábola dos talentos? Lembra que Deus deu os talentos para as pessoas? E o que acontece no final da parábola? Ou do meio para o fim? Vocês lembram? Ele vem pedir conta. Ele vem perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Gente, nós temos uma responsabilidade gigantesca no Evangelho, que nós não fazemos ideia. Nós aqui presentes e os que não estão hoje. Nós não fazemos ideia do tamanho dessa responsabilidade. Não fazemos ideia. Tem tanta doutrina torcida aí fora, tanta coisa muito feia, mas feia mesmo, gente. Eu tenho um pouquinho mais de contato com o Leandro agora, de vez em quando ele conta umas coisas para mim que eu fico arrepiado. Gente, e eu sei que ainda não é o fundo do fundo, tem coisa pior ainda. Tem pastor soprando na bexiga, amarrando e vendendo por R$ 500 a bexiga. Você chega na sua casa e estoura a bexiga, porque o ar santo do pastor vai entrar na sua casa e melhorar o ambiente. Não sei se é o chuí ou se é o chuado, eu sei que é isso. É exatamente isso. Eles estão vendendo a sopa numa bexiga. Se vocês acharam que vocês viram tudo, vocês não viram tudo. Entendeu? E aí a pergunta é: aonde está os homens e as mulheres que Deus quer que amadureça para parar com essa palhaçada? Desculpa a expressão. Cadê eles? Onde você está? Aquela pessoa que Deus precisa usar para começar a levar a verdade para frente. Aonde está eles? Em quem que você acha que o Senhor está esperando? De mim? Só de mim? Eu peguei um fardo. Recebi. A minha responsabilidade de ensinar? Passei. E agora vocês têm a mesma responsabilidade que eu. E aí o que nós precisamos? Despertarmos. Todos nós, de certa forma, conhecemos alguém que é faminto por Deus. Conhece. Eu não conheço ninguém. Pede para o Espírito Santo te mostrar que você vai descobrir alguém. Tem alguém sempre perto de você. E a pergunta é: o que está fazendo com essa pessoa? O que acontece com aquelas pessoas que Jesus disse? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu? Me vestiste. Ah, não, isso é roupa e comida. Não, querido, isso vale para todas as áreas. A Bíblia fala, a Bíblia, não sou eu, a Bíblia fala que nós temos que nos vestir com vestes de justiça, para que a nossa nudez não se apareça. Eu sei, olha lá, vamos para o cúmulo de novo. Eu sei que algumas igrejas catou que as vergonhas que não podem aparecer é a perna da mulher, é o peito do homem, e pôs um monte de roupa na galera e falou: agora a sua nudez não está aparecendo. E nasceu uma igreja de uso e costume. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A nudez do homem são as falhas de caráter que o homem tem. Que o expõem. Percebeu? As falhas que são expostas. Não tem nada a ver com o seu corpo. Tem a ver com o seu caráter. Então você é um cristão e aí você tem falhas terríveis de caráter. Aquelas falhas expostas envergonham o evangelho. É isso que Deus está trabalhando. Mas distorceram isso. Entendeu? Em certos lugares o homem não pode ter barba.
E aí? E o Cristo? Ele é modelo. Mas não pode. E a mulher não pode cortar o cabelo. Tudo pro inferno. Tudo pro inferno. E a roupa de Jesus, gente? Jesus usava o quê? Um vestido. Moiou. Jesus foi para o inferno. Foi mesmo. Mas no mesmo seu lugar. E voltou e foi ao céu. Era roupa diferente. O homem não vestir roupa de mulher, e a mulher não vestir roupa de homem tem a ver com costura. E não com calça ou saia. Até porque se hoje eu for, se eu não me engano, na Irlanda, lá homem usa saia. E é normal. Imagina. Vai chegar com a nossa religião lá? Você vai para o inferno, põe calça. Você vai para. Quer saber? Você vai para o inferno. Vocês entenderam? Então o sistema, o que o sistema faz? O sistema afasta as pessoas do evangelho. Afasta. Por quê? Porque o mundo não é salvo. Porque não existe tanto cristão, existe muito religioso. E o religioso mais julga e condena do que produz salvação. O religioso vê alguém fazendo coisa de errado, ele aponta o dedo na cara. Quando Jesus via alguém fazendo algo de errado, ele vinha, mostrava amor, ajudava a pessoa. E depois aconselhava aquela pessoa. Se você catar Atos dos Apóstolos e começar a ler, você vai ver uma coisa incrível. De um cara chamado Apolo. O cara era fera. O cara chegou na cidade que Paulo ficou lá um tempão pregando. Estou falando de Paulo. Ficou lá um tempão pregando. Ninguém ouviu. Apolo chegou nessa cidade. Um monte de gente se converteu. O cara era bom, né? Só que a Bíblia diz que tinha um casal lá. Um casal ouvindo aquela mensagem. Mas, rapaz, esse cara prega o arrependimento maravilhoso, mas ele para ali. Ele não continua. A Bíblia não diz que Prisca e Áquila fizeram uma reunião e começaram a julgar Apolo. A Bíblia não diz que eles se oporam a Apolo. A Bíblia diz que eles chamaram Apolo. E começaram a falar para Apolo, então, isso que você está falando é correto, cara, só que tem mais. Tem mais. O que eu roubo assim? Tem mais. Então, Jesus veio, morreu, salvou todo mundo, beleza. Só que ele desceu o Espírito Santo. Todo mundo começou a falar em línguas. E aí, lá aconteceu um avivamento. Opa, então tem mais, né? Tem mais. E ao ponto de Paulo depois fazer uma carta aos Coríntios, falando assim, gente, vocês estão divididos, vocês não sabem se vocês me ouvem ou ouvem Apolo. Olha o nível que Apolo chegou. Sabe por quê? Porque Apolo não foi julgado, ele foi auxiliado. Olha a diferença. Imagina se Prisca e Áquila chegam a Paulo. Você é um pregadorzinho ruim, garotinho. A galera que gosta de você, mas você só prega metade do evangelho. Era o que ele tinha. E agora, quantos Apolo que a gente conhece na nossa geração? E por que a gente não é Prisca e Áquila? Por que, gente? Está na hora da gente começar a ser. Está na hora da gente chegar na pessoa e falar assim, não é julgar. Rapaz, você está certo, só que existe mais. Deus vai te dar sabedoria. A primeira pessoa que eu fui pegar para conversar sobre isso, vocês conhecem, foi o Adler. Cresceu na igreja. Cresceu. Primeira vez que eu cheguei, ele falou isso. Ele falou, só que Deus tem mais isso, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Eu só acrescentei. Aquilo fez assim na mente dele. Pum. Quê? Você está querendo dizer que esse cercadinho aqui, com 5 mandioca e 2 pepinos, não é tudo que Deus fez? Mas não, Deus plantou uma fazenda na terra. O quê? Tem uma fazenda? E ela é sua. É minha. Ela é sua. E você pode semear e plantar. Esse cercadinho em volta aí que estão pondo você é religião. Tira ela e cresce. Tira ela e cresce.
Tira o cercadinho e vai para cima. Às vezes nós criamos cercadinhos em nós mesmos. Entendeu? Eu já criei um monte de cercadinho. Eu tinha um monte de cercadinho quando o Espírito Santo começou a arrancar cerquinho. Ah, minha cerquinha! Ah, minha cerquinha! O senhor falou, não, essa tua cerquinha aqui é prejudicial para você. A fazenda toda é tua. Você não tem que fazer essa cerquinha. A fazenda toda é sua. Qual é o limite? Você vai pôr. Até onde você vai conseguir ir? Até onde você vai ir? É você que vai determinar. Só que você precisa saber de uma coisa: existe um povo faminto aí fora. E nós estamos escondidos no quintal da minha casa. O que você acha? Não é hora de nós despertarmos do sono? Não é hora da gente começar a mover um pouco as águas? Porque se a gente ficar retido, nós vamos ficar retidos. Gente, e a coisa mais fácil do mundo é você levar o evangelho para as pessoas. É mais simples do que você pensa. Muito mais simples. Muito simples. Ah, eu estou levando. Existem diversas formas de você levar o evangelho. Mas quando você conhece alguém que é faminto pela palavra, Deus trouxe aquela pessoa para você, você vai cuidar dela. Depois vocês vão entender por que eu estou ensinando isso para vocês. Porque isso é o que Deus tem falado para mim. E sempre que é possível, qualquer um de vocês que chega até mim pedindo qualquer tipo de alimento da palavra, eu procuro o mais rápido possível dar o alimento para vocês. E eu quero que vocês comecem a fazer isso para alimentar outros. Porque tem outras pessoas que estão famintas pela palavra. E o que eu sei, até onde o Espírito Santo me disse, aqui em Rio Preto tem mais 1.000. Mais 1.000. Vamos diminuir para 998, porque depois que ele disse isso, veio o Leandro da esposa. Então, resumindo, 998. Só falta um pouquinho só, né? E cadê esse povo? Agora, presta atenção. Você acha que eu tenho condição de ir casa por casa, atender todas essas pessoas sozinho? O que vocês acham? Quantas pessoas eu vou conseguir dar atendimento assim, de forma próxima? Não estou falando de atender todos, dá, mas estou falando de forma próxima, de dar atenção de verdade. Assim como eu faço com a Luana, assim como eu faço com o Leandro, assim como eu faço com você, com o Everton, com você, porque você não pergunta quase nada para mim, mas pode perguntar a resposta. Entendeu? Quantas pessoas vocês acham? Se eu levar 20 minutos por pessoa, quantas pessoas eu consigo atender num dia? 3 por hora? Oi? Não dá. Não dá para atender. Então, e como é que nós vamos fazer isso? Vocês acham que Deus está precisando de mais gente? Mas poucos são os ceifeiros. Orai, pois, para o Senhor da Seara. Para quê? Para que a gente ora? Para levantar ceifeiros. Olha a sabedoria que tem nisso. Para que a gente ora? Para que você está orando? Para levantar ceifeiros. Olha só. Abre Marcos. Eu estou falando isso com vocês porque eu creio que vai começar um divisor de águas. Na verdade, já começou alguns cultos atrás, quando o Espírito Santo falou com vocês sobre, vai começar a dividir as crianças dos adultos. Lembra desse culto? Lembra? E para quem não percebeu, essa divisão já começou. Então vamos lá. Abre Marcos capítulo 16. Versículo 14. Marcos 16,
14. Amém? Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Quando estavam aonde? Onde os 11 estavam? De novo. Vamos lá. Só quem fez o treinamento do pastoral ela vai saber disso. Finalmente, Jesus apareceu, ok? Aos 11. Quando eles estavam aonde? A mesa. E o que é a mesa? O que é a mesa, queridos? A mesa é o lugar que sustenta tudo que Deus dá. E os pés da mesa são oração em línguas, louvor e adoração, jejum e meditação na palavra. A mesa. O Senhor colocou uma mesa diante de mim, na presença dos meus adversários. O Senhor me deu princípios que eu vou usar na presença dos meus adversários. Aí a Bíblia diz, quando eu estou nessa mesa, o que ele faz? Ele unge a minha cabeça, e o que acontece com o meu cálice? Ele transborda. Então, quando eu oro em línguas, quando eu adoro, louvo a Deus, quando eu jejuo, e quando eu medito na palavra, eu estou deixando a base da mesa montada para Deus ir derramando coisas sobre mim. E os meus inimigos estão tudo em volta de mim. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. E Deus está lá, toma, 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 toma. E você está sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E Efésios 6 diz assim, após você ter vencido tudo, você permanece o quê? Inabalável. Aleluia. Você consegue entender o que é isso? O diabo está lá. Você está aqui. O diabo, você vai morrer. Você não vai conseguir pagar. Você está o quê? Inabalável. Não vai dar nada certo na tua vida. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Não tem como não dar alguma coisa. O que dá certo deu por causa de Cristo. Se deu errado é Cristo. Ô, diabo, eu não estou te entendendo. Onde você está querendo chegar com essa conversa fiada? Estão falando mal de você. De quem eles estão falando? De você. Eu morri. Maturidade isso. Eu morri. Já não vivo mais. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé. Se o pessoal gosta ou não de mim, eu vivo na fé do Filho de Deus. Mas como é que a minha família vai ser salva se ninguém gosta de mim? Não foi eu que falei que a minha família ia ser salva. Foi ele que disse. E aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Eu me apego a ele. Eu grudo nele. Chegou a má notícia, eu colo em Jesus. Falei, aí, Jesus, tudo bom? Ficou sabendo o que estão querendo fazer com o Senhor? Não, estou fazendo com você. Não, querido, vamos ler. Vamos amadurecer, antes de eu ler o resto. Espera aí que o Espírito Santo quer ir para esse pedacinho. Depois nós volta aqui. Marca para você não se perder, tá? Isso é maturidade. Abre em Atos dos Apóstolos. Abre no capítulo 4. Gente, isso pode mudar a tua vida. Você entender isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24. Vamos lá. Melhor, vamos no 23. Lembra? Pedro e João estavam presos na situação, tá? Uma vez solto, Pedro e João procuraram os irmãos. Eles contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, todos juntos, como se fosse um só, eu estou acrescentando, levantaram a voz e disseram,
Tu, soberano Senhor, fizestes o céu, a terra e o mar, e tudo que deles há, e disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se ofereceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. O rei da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra quem? E o seu? Contra quem? O Senhor. Agora, lê o versículo 23. Quem que estava preso? Pedro e João. E como eles falaram com Deus? Quem que estava lá? Tomando paulada? Pedro e João. Mas quando eles chegaram diante de Deus, o que eles foram fazer? Eles foram chorar. Ah, eles estão me perseguindo, eles gostam de mim, eles sabem. Não, os reis da terra se levantaram e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e a gente de Israel, coitado, gente, todo mundo, a galera toda, né, se ajuntaram contra o teu santo servo Jesus, contra o teu santo servo Jesus. Uau! Ele disse, estão perseguindo. Quem que eles estão perseguindo? Jesus! E eram eles que estavam presos. Eram eles que estavam sendo acusados. Mas olha a maturidade. Por que Paulo e Silas cantou no cárcere? Eles estavam lá no cárcere. Se fosse cristão da nossa geração, sabe o que ele está fazendo? De vez estar cantando, ele está fazendo assim, eu não sei por que eu estou aqui, eu orei tantas horas por dia, eu dei o dízimo, eu fiz tal coisa, não. Olha, Paulo e Silas, vamos adorar a Deus? Daí os dois presos ali, Paulo olhou, e Silas? Já orou bastante no Espírito? Silas, nossa, estou até com a língua doendo aqui, cara. O que nós vamos fazer agora? Vamos adorar a Deus? Vamos. Então vamos, então. Tem um monte de preso aqui. Vamos adorar a Deus em voz alta, para eles ouvirem o Evangelho. Então vamos. Aí os dois começaram a adorar a Deus. Aí Deus falou, Cristo está preso naquele cárcere? Não. A Bíblia diz que aquele lugar tremeu. E as correntes caíram no chão. Sabe por que eles estavam louvando a Deus? Porque eles sabiam que não era eles. Era Cristo que estava ali. E ninguém prende Cristo. Não ia ter jeito de Cristo ficar preso. E a Bíblia diz que todo mundo que estava lá se converteu. Até o cara que prendeu, eles fizeram um culto. Gente, os caras estavam presos. E eles deram jeito de fazer um louvorzão e converter a galera na cadeia. Vocês entenderam isso? Por quê? Porque o entendimento deles era outro. Eles entendiam que não era eles, era Cristo. Ninguém persegue você, ninguém persegue a mim, ninguém te odeia, ninguém me odeia. E também ninguém me ama e ninguém te ama. Porque você já não vive, Cristo vive em você. Quando as pessoas dão as costas para você, eles dão as costas para quem? Para Cristo. E quando as pessoas se aproximam de você, de quem que eles se aproximaram? De Cristo. Vocês estão entendendo isso? Mas vocês têm que cuidar da mesa, tem que deixar a mesa bem ajustadinha. Oração, adoração, jejum, para Deus ficar só derramando. Porque os inimigos não vão faltar. Vamos lá, vamos continuar, versículo 28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha com o que ele está falando. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Gente, os caras estão na pior, todo mundo querendo pegar eles, sabe o que eles estão falando? Deus, eu quero pregar mais. Eu quero levar o evangelho para mais gente. Diabo, você quer me pegar?
se deu mal, minha vida está escondida com Cristo em Deus. Agora eu vou pregar o Evangelho. Por quê? Porque Paulo disse, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tem perca de lado nenhum. Mas por que eu estou em perca? Você não está em perca. Você olha o lugar errado. Você olha o lugar errado. Vou repetir. Por que eu estou em perca? Você não está em perca. Você olha o lugar errado. Você baseia a sua comunhão com Deus no que você tem e não em quem você é. E por isso que você só. Olha para o irmão que está do teu lado, de forma bem gospel e santa, para ele não brigar com você e fala assim, você precisa, fala gente, você precisa aprender a olhar para o lugar certo. Só isso. Só aprender a olhar para o lugar certo. Porque se você aprender a olhar para o lugar certo, você vai descobrir uma coisa incrível. Crise nada mais é do que uma oportunidade de mudança na qual a pressão vai te forçar a mudar mais rápido. Aleluia. Por isso que Tiago disse assim, tenha por motivo de grande alegria quando forem enviadas várias provas. Olha só o que o Tiago está falando. A casa está caindo, tá, fique feliz. Por quê? Porque agora está sendo exposto todas as tuas fraquezas. Então agora você está indo para o lugar certo. Por quê? Como que isso funciona? Me explica melhor, explico. Em Provérbios de Salomão diz assim, assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o espírito do homem ao homem. Gente, com todo o respeito e carinho do mundo, tudo que você passa aqui fora é uma foto exata do que você é por dentro. Uau! Mas glória a Deus por Jesus Cristo, porque o Espírito Santo está no nosso coração, mudando esta foto. E na medida que nós nos entregamos para Ele, orando no Espírito, essa foto vai sendo transformada e a nossa vida aqui fora vai se encaixando com o novo padrão que está sendo moldado em nosso coração. Então, se tem coisas aqui fora que você não gosta, deixa eu te dar um conselho. Se entregue mais para o Espírito Santo, que ele vai moldar e mudar esse padrão. Você foi programado para isso. Só que ele vai mudar o programa que está em você. É tão simples. Vamos lá. Marcos de novo. Capítulo 16. Versículo 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11. Quando estavam onde? À mesa. Agora vocês entenderam, né? E censurou-lhes o quê? A incredulidade e a dureza de coração, que é as duas coisas que mais impedem de você receber de Deus. O quê? Incredulidade e a outra, dureza de coração. São coisas totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Tem gente que Deus pode falar para ele, pode parar na frente dele e falar assim para ele, masca chiclete. E ele fala assim, eu vou chupar bala. Por quê? Porque o coração está endurecido. Ele vê, ele acredita em Deus, ele acredita no Evangelho, mas quando exige uma posição dele no Evangelho, ele resiste. Por quê? Porque o coração está acostumado a resistir à palavra. Isso é o quê? Dureza de coração. E a incredulidade, muitas vezes, você não sabe nem que está lá. Em 90% dos casos, você nem sabe. Você só descobre na hora que a coisa aperta e você olha e não recebe a resposta. Aí você descobre que você era incrédulo. E se alguém tivesse dito isso para você, você ia brigar com aquela pessoa. Já contei o caso já da mulher que tinha um problema com incredulidade. Eu fui fazer a visita para ela. Vocês lembram disso? Lembra? Não pode falar mesmo. Não? Tudo bem. Eu fui fazer uma visita para a mulher e ela tinha um problema de incredulidade. Eu fui falar com ela sobre isso. Eu era imaturo. Não sabia. Eu já chegava, pulava de longe assim, com os dois pés no peito. Pá, derrubava da cadeira, assim. Machucava tudo. Ia do outro lado, passava um paninho, já levantava o pé para avisar de novo.
Imaturo, não sabia pregar o evangelho. E aí eu cheguei na casa dessa mulher, o Espírito Santo falou para mim, ela tem problema com incredulidade. De vez eu começar a ensinar como ela tem fé, eu já olhei na casa dela e falei, sabe qual que eu estou problema? Sem incrédula. A mulher pulou dessa altura, ficou muito brava comigo, queria soltar o cachorro dela de mim, e falou, eu não tenho problema com isso não, e papai, acabou comigo. Mas eu era tão, que eu olhei na cara dela, depois ela ter brigado, eu falei, tudo bem então, já que você não acredita em mim, vamos fazer o seguinte, o que a senhora faz da vida? Ela falou assim, eu cato o papelão. Então tá bom, então agora a senhora vai fazer uma oração para que a tua vida mude totalmente. Semana que vem eu vou voltar aqui e a senhora não vai estar mais catando papelão, porque a senhora não precisa. Combinado? Ela olhou para mim, então é combinado. E eu fui embora. Quando eu bati palma na semana seguinte, já cheguei ali no quintal, um monte de papelão. Oi, tudo bom? E a oração? Ela falou, não deu certo. Aí eu falei, porque você não sabe orar como convém. E aí eu comecei a ensinar a palavra. Depois eu tomei uma surra do Espírito Santo por causa disso. Porque eu tive que aprender a ensinar a palavra temperada com sal. Não era temperada com sal, era temperada com pimenta mexicana. Igual aí. Quero nem saber. Chegar na pessoa e falar, é? Tá errado, cara. Coitado do Abner, gente. Vocês não sabem que o Abner passou por mim. Tem um galardão no céu. Ele vai chegar lá no céu, quando ele vê a coroa de glória, ele leva uma pedra gigantona do lado. Mas quem que você fala? É Ronaldo. É Ronaldo. Você foi ele, meu amor. É Ronaldo. E foi ele. Primeira vez que o Abner sentou para conversar, ele falou mal do André Valadão. Levantei a espora. Falei assim para ele, assim, de forma bem carinhosa. Quem é você para falar do André Valadão? O dia que você tem metade que ele fez, melhor, 1% do que ele fez, se você pregar por metade do pessoal que ele já pregou, você abre a boca e fala do André Valadão para mim. Porque não é tu, rapaz. Eu era esse tipo de pessoa que Deus foi moldando. Moldando. E o Abner foi tão paciente comigo, foi tão carinhoso comigo, que Deus foi me tratando. Um dia ele chegou e me falou, rapaz, Deus mudou você, hein? E eu nem gosto de dar testemunho de como que era antes, quando ele começa a falar, eu fico até com vergonha. E a Bíblia diz que existem obras que a gente faz que a gente tem vergonha delas. A Bíblia diz. E tem mesmo, gente. A Bíblia é a verdade. Vamos lá. E finalmente Jesus apareceu aos 11, quando esses estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disseram-lhe, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será o quê? Condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, nada lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Mas vamos pegar aqui. Jesus disse para a gente fazer o quê? Pega o evangelho. Pega o evangelho. Deus vai trazer pessoas famintas até você. Prega o evangelho. Fala do evangelho. Eu não sei falar, fala da sua vida, o que você tem vivido, o que você tem aprendido. Ou você acha que a primeira vez que eu preguei o evangelho, eu catei a Bíblia e... Gente, vocês conhecem a minha história? Quando eu li sobre os gentios, eu fiquei triste, porque a Bíblia dizia que os gentios iam para o inferno. E para mim, gentio era uma pessoa educada, e eu era uma pessoa educada, eu estava indo para o inferno. E aí eu comecei a dar patada em todo mundo, e o versículo chegou em mim, meu pastor falou, o que está acontecendo com você, cara? Pastor, você não viu? O quê? Os gentios vão para o inferno. Não, filho, não é isso não. Os gentios são aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Então eles eram tratados de gentios, mas Jesus veio e tal. Eu devo desculpa para todo mundo. Entendeu? Aí eu fiquei mal educado, porque já que não corria risco, né? 880, né? Ou é de um lado, ou é do outro. Até a gente ir orando no Espírito, e o Espírito Santo colocar a gente no caminho, a gente...
Aí as pessoas, não, é do lado de lá, ele vai parar no meio, né? Aí você do lado de cá. Aí ele põe a mão. Esse menino aí. E nós aqui batendo, tentando ir para lá, até que nós percebemos que é sempre há um lugar de equilíbrio. Há um lugar onde a gente pode descansar nele. Onde a gente pode falar assim, eu vou lá e eu vou quebrar tudo e Deus é comigo. E Deus vai ser com você. Mas existe um lugar do desequilíbrio. Então a gente só tem que tomar cuidado em quê? Em ser o quê? Equilibrado. Como que eu cuido do equilíbrio? Mantendo a mesa sempre de pé. Cuidando da sua vida de oração. Qual é o maior de todos os conselhos que Paulo deu para Timóteo? Vocês lembram? Vocês lembram? Oi? Cuide de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Quem que é a prioridade da sua vida? Presta atenção, eu vou falar uma coisa aqui muito interessante. Eu quero falar um versículo aqui para vocês e eu quero ver se vocês entendem esse versículo. Olha o que esse versículo diz assim. Diz assim: amarás, pois, o seu como? De novo, até vocês entenderem. Amará, pois, o seu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez. Amarás, pois, o seu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou conseguir amar o meu próximo? Quando eu amar a mim mesmo. E saber que eu não vivo. E eu me entregar a Deus. E eu parar de ficar sofrendo um monte de coisa, mês após mês, dia após dia, por falta de entrega. Se você não ama a si mesmo e se permite ficar sempre na pior, como você vai conseguir amar o seu próximo? Você não vai ter condição. Mas quando você ama a si mesmo e você decide não ficar sofrendo e você não se conforma mais com esse mundo, aí você vai conseguir amar o seu próximo. Por quê? Porque você vai olhar e vai falar assim, aí é ruim, eu já estive e eu saí e eu vou ajudar ele a sair de lá. Entendeu? E por que então que nós não conseguimos amar o nosso próximo? Porque muitas vezes nós não amamos a nós mesmos. Ninguém levanta a mão, mas quantos de vocês não têm vivido ciclos que vira e mexe cai no mesmo lugar? Vira e mexe está com a mesma tristeza. Vira e mexe está no mesmo problema. Vira e mexe está acontecendo a mesma coisa. Você quer saber por quê? Eu te falo, com todo respeito. Porque você não ama a si mesmo. Porque se você amasse a si mesmo, na hora que você caiu a segunda vez no mesmo buraco, você ia falar, Deus, eu vim aqui 2 vezes, é sinal que eu sei o caminho. Me fala como sair dele. Eu sei como cair nesse buraco. Me fala como desviar dele. Porque pelo jeito eu só dirijo no buraco. Quando eu assumo o volante, eu bofo no buraco. Eu pego ele e bofo no buraco. Como que eu faço? Qual é o momento que eu tenho que te dar a direção para o senhor puxar para o lado? Isso é amar a si mesmo. Isso é cuidar de si mesmo. E quando você faz isso, sabe quem que você ama? Seu próximo. Eu descobri uma coisa em Deus. Maravilhosa. Muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Que qualquer coisa que Deus faz na minha vida, Ele não faz na minha vida por causa de mim. Primeiro que Ele faz por causa de Cristo. E segundo, Ele faz por causa do próximo. Por causa do próximo. Não é só por causa de mim. É por causa do próximo. Que? Deus não se importa comigo? Claro que Ele se importa com você. Mais do que você imagina. Muito mais. Agora a pergunta é, você se importa com você?
Entendeu? Porque se você se importa com você, você vai começar a cuidar de quem? De você mesmo. Você vai começar a cuidar da sua vida de oração. Você vai começar a cuidar da sua leitura. Você vai passar fome uma vez por semana, fazendo um jejum. Ah, é muito ruim, é horrível. Mas tem que fazer. Para as mulheres é bom que emagrece. E para os homens é bom porque emagrece e dá umas fraquezas, uma sensação ruim, depois de 3 dias, tá? Nos primeiros dias não. Não dou conta de fazer 3 dias, faz um dia. Dá para fazer. Ninguém morre. Você quer uma prova? Eu quero. Sabe quando você vai para um lugar, você está tão ocupado que você não consegue nem parar para almoçar, e você fica o dia inteiro ocupado? Te dá fraqueza? Acontece alguma coisa com você? Não. Isso é sinal que você consegue. Mas é uma coisa normal quando você vai jejuar. A sua carne fica sabendo, quando a sua carne fica sabendo que você vai jejuar, você acorda cedo, você toma um café da manhã e fala assim, agora eu vou jejuar até a tarde, vou jejuar só 8 horas, 12 horas, não importa. Hoje eu vou jejuar até a tarde. Não dá 5 minutos, o que acontece? Você sente fome no meio do dia tanto? Não. Mas e quando você está só pensando em jejuar? Você não fez, você só pensou. É desespero. Dá desespero. Gente, eu preciso comer alguma coisa. É sério, gente. Acontece comigo. Tem dia que eu acordo e você fala, não, hoje eu vou fazer jejum até a tarde. Ah, mas não dá 5 minutos. Parece que você está na cadeira lá. Vamos lá. Não faz nem meia hora que eu comi, não fez nem digestão ainda. Fraqueza, nossa. Vocês estão ruins, então eu tô. Nossa. Aí a carne fala, precisa comer. Precisa comer. Você tem que comer. Come. Na hora que você descobrir que o lugar que grita com você para comer é o lugar que grita com você para te deixar incrédulo, você vai falar, cala a boca. A carne, era tudo. Esse prato de arroz não lhe pertence. Te dou um conselho, fique em casa no dia que você fizer jejum, tá? Por que não pode sair? Você pode sair, você pode ir onde você quiser. Mas vai ser incrível. Onde você chegar vai ter comida boa, gente. É uma coisa incrível. É incrível. E o pior, mesmo que ninguém nunca te convidou para comer aquele, Deus te convida, não. Não faça jejum de festa de final de ano, né, Zé? Não faça jejum. Já contei para vocês, não dá certo. Eu fui jejuar no dia de ano novo. Quando eu vi, eu já estava lá. Meu Tyson, um pedaço de carne. Eu tô de jejum. A churrasca de minha cara fez. Quem assistiu o pica-pau da nuvenzinha lá, que vai pegar o pica-pau pelo nariz assim? Sério, gente, quando eu vi, eu já tava lá fora com um pedaço de carne na boca. Jejum. Agora já era. Não dá certo da gente. Dia festivo não precisa. Mas outro dia. Mas você já sabe. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque o Espírito Santo tem falado muito no meu coração para me aproximar mais ainda de vocês, só de quem quiser. E a gente vai pegar um dia da semana, não sei como é que nós vamos organizar isso exatamente, mas nós vamos sentar, nós vamos orar e a gente vai começar a organizar para chegar a essas pessoas famintas aí fora. Nós vamos chegar nela. Nós vamos organizar mais as redes sociais. Eu reativei o Instagram essa semana. Eu acho que eu comecei na terça-feira, se eu não me engano. Foi na terça, ou mais. Voltando de hoje, volta 5 dias. Que dia que dá, gente? Voltando de hoje para trás, 5 dias. Quarta-feira? Então, na quarta-feira, você quer saber quantas pessoas nós já atingimos de quarta-feira até aqui? 11.650 pessoas.
Mas, claro, está esparramado para o Brasil inteiro. E a gente quer fazer um trabalho mais centralizado. Mas, como eu disse, eu vou fazer isso sozinho? Eu consigo fazer? Eu consigo, gente? Vocês acham? Eu vou conseguir? Eu posso gravar vídeo. Eu posso organizar qualquer coisa. Mas eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Quando as pessoas começarem a aparecer, eu preciso de pessoas para ajudar essas pessoas. E eu conto com vocês. Não posso contar com outros. Os que estão aqui e os que não estão hoje. É vocês. Então, se você está afim de sair do grupo das crianças e ir para o grupo dos adultos, depois vocês falam comigo que a gente vai organizar uma data no mês, ou 2 datas no mês, para a gente estar planejando isso. E mais uma coisa importante. E se você estiver conhecer alguém que é família, e você tiver dificuldade para chegar e falar do evangelho para elas, vocês não precisam falar que eu sou pastor, porque pastor é um dom e não uma pessoa. Eu sou o Ronaldo. Ó, o irmão Ronaldo, ele vai vir até aqui comigo, a gente vai conversar da palavra. Você quer aprender mais? Porque às vezes você fala que é o pastor, a pessoa já põe a religião dela, a placa dela já sobe, já, né? Na frente, né? Mesma coisa de eu entrar para assistir um jogo, vamos supor que eu vou assistir um jogo do Flamengo, um baita do time, o Flamengo vai vir jogar, eu sou torcedor do Botafogo, e aí eu vou lá para assistir o jogo do Flamengo, porque o Flamengo está jogando bem. Na hora que eu chegar com a camisa do Botafogo, vai dar ruim! Porque tem uma placa. Flamengo é Flamengo, Botafogo é Botafogo. São Paulo é São Paulo, Corinthians é Corinthians. Palmeiras é Palmeiras, e assim sucessivamente. No meio cristão também existem as placas. Então nós vamos ser maduros. Seja de onde for, nós vamos começar a levar o evangelho para essas pessoas. Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Você está orando para ser um deles? Eu estou. Então vamos começar a ser. Mas a gente vai começar a ser não só em particular, mas como um corpo. E o corpo não funciona sozinho. Entendeu? Cada um tem uma função específica. Que depois eu vou abrir tudo para aqueles que vão participar. De quantas pessoas você precisa? De todos. Mas se todos não vier, a gente vai fazer com quem está. Entendeu? Ah, pastor, eu quero ajudar, mas não tem dinheiro. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de vocês. Dinheiro Deus traz. Entendeu? Preciso de pessoas. Pessoas dispostas. O dinheiro é consequência. Entendeu?